a gente tudo sempre costuma pensar em, até para ficar facilitar o nosso pensamento, a gente gosta de colocar as coisas na caixinha, né? Ah, então tem as ervas jupiterianas, as ervas lunares, as ervas venusianas e tal. Só que mesmo se a gente voltar lá atrás, na época de Paracelso, quando ele começou a falar da doutrina das assinaturas, ele logo lá ele já falava que não é, a planta não tem um planeta só, tem vários planetas que tem várias plantas que compartilham, né? Inclusive ele falava de plantas pluriscelestiais, que é aquela que tem vários planetas fortes, e plantas toticelestiais, que são aquelas plantas que teriam todos os planetas dela, todas as energias planetárias numa mesma planta. O exemplo que ele dá é a Melissa verdadeira, e o Uhum. Láudano. Depois eu até quero saber se você acha que tem alguma planta brasileira que se encaixa nesse lote Tem. celestial, porque é um assunto muito interessante mesmo. Só compartilhar isso que lá atrás mesmo ele já falava de tirar das caixinhas, mas é só para ajudar a gente a pensar melhor, né? Mas depois a gente tem que tirar o brinquedo da caixa e poder brincar com ele. Mas até nós, estudiosos, Thiago, turma, eu falo nós estudiosos, que eu, como eu falei no começo, né, eu estou aqui hoje abençoado com a presença de vocês, né? E isso é muito motivador. Eu falo assim, a gente que gosta de um pouco mais no conhecimento aprofundado, não ficar só na superfície das coisas, na superfície da informação, nós sabemos que a caixinha ela é necessária para que a gente se explique. Se você ficar totalmente fora da caixinha, você vira um chato, cara. Você não consegue falar absolutamente nada, você vai se limitar àquele grupo de pessoas ali à tua volta que vão entender a tua língua e pronto. Então eu não deixo de falar, olha, o manjericão é uma erva de mamãe manjar. Mas eu poderia dizer assim, o manjericão é uma erva multifacetada, ela é uma erva. Se falarmos uma erva TOT, eu vou usar esse termo, não exatamente o TOT energética, vamos, né, criar um neologismo, é o manjericão, todos os ocimuns. No gênero manjericão, nós temos uma erva muito completa. Ela só não é completa, pois o magnetismo, a polaridade do manjericão é muito mais positiva, a curva da onda muito mais positiva do que negativa, mas ela não deixa de ter lá o seu aspecto negativo. Assim como nós temos algumas ervas que tendem mais ao seu aspecto magneticamente negativo. Na nossa classificação, no nosso trabalho, nós classificamos ervas quentes, mornas, frias. E eu usei essa caixinha justamente para dizer que as ervas quentes são as ervas de limpeza, descarrego, purificação, banimento, as ervas que nós usamos para sentar o rei em larvas, miasmas, acúmulos negativos, nas magias negativas, as magias contra-evolutivas, enfim, né? São essas ervas que nas nossas mãos elas desencadeiam processos absorvedores, paralisadores, cortadores, processos que vão envolver outros padrões energéticos, descaracterizando-os. E nós temos ervas que nós classificamos como mornas e frias, como o manjericão, como a sálvia, que são ervas que vão trazer o poder regenerador, construtor ou reconstrutor, o poder curador no sentido de convalescência mesmo, né? Eu falei de regeneração, mas regeneração a gente pode ampliar muito mais. Vamos pensar ali no organismo humano, a regeneração do organismo humano, a regeneração de um padrão, do padrão energético de uma casa. É interessante isso porque essas caixinhas elas são importantes para nós nos organizarmos e para que a gente consiga se fazer entender, né? Porque se eu poderia falar, chegar aqui para fazer não deu nem tempo da gente fazer isso. Eu poderia fazer alguns gráficos aqui de faixas frequenciais e colocar isso, nós chamamos isso de uma forma provisória, lá em 2005, no começo desse trabalho, né? De EEV, que é eficácia de energia vegetal. Nós colocamos isso em números, né? E nós colocamos dentro de uma faixa frequencial que vai de 1.200 a 1.500 as plantas que trabalham nessa faixa frequencial, elas têm um tempo de ação muito maior, ou seja, inversamente proporcional às ervas quentes.
Essas são as ervas mornas, as ervas de reconstrução, de regeneração. As ervas quentes, elas estão numa frequência muito mais alta, trabalham numa velocidade muito mais alta, e a sua senoide vai, né, de um pico a outro de um jeito muito mais rápido. Então, nós colocamos essas ervas como... Existem ervas que são preferenciais do campo da demanda, da descarga. Eu trouxe algumas aqui para a gente ver. A nossa sempre famosa mamona, né? Atribuída a Exu. Aí alguém pode falar assim, pô, o Exu não estava no bolo de Deus? Claro que estava. Ele estava desde o começo olhando e dando risada com tudo, e a hora que chegou lá no final e todos os orixás estavam em volta do bolo e falava: tá bom, nós realizamos a vontade do Pai. E agora? E agora Exu falou: e agora eu sei onde vai esse bolo. Porque Exu, ele é como o negativo do filme da máquina, né? É ele que sabe onde está a imagem. É ele que coloca a imagem. Ele é o próprio Arquimedes. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, né? Ele com certeza foi a inspiração de Arquimedes. É ele que cria condições, né? Ele come hoje o bolo que será assado amanhã. É exatamente isso. Ele já está curtindo o bolo no pensamento de Deus. Ele já tá olhando e ele sabe o que vai dar certo e o que não vai. E quando dá certo, é ele que coloca as coisas no lugar. O magnetismo de Exu, para nós, dentro da religião, é aquele que tanto come com as mil bocas e come com a energia da Terra. Olha Saturno aparecendo aí de novo, né? Essa energia telúrica, essa energia de absorção densa. E Saturno aparece nas ervas de seiva densa. As euforbiáceas, de modo geral, olha a mamona aqui, uma erva satúrnica que, ao mesmo tempo, no seu aspecto magneticamente negativo, ela é associada a Oxalá, e magneticamente positiva, associada a Oxalá. Perdão, magneticamente negativa, associada a Exu. Vamos dar uma limada nessa parte. Eu errei. Magneticamente negativa associada a Exu, né? E magneticamente positiva associada a Oxalá. São opostos? Não, são complementares. Não existe sem o morto. Se Oxalá ele é a imagem, ele é o pensamento de Deus, Exu ele é a prova, ele é o negativo. Né? Quando a gente fala prova, ele é o carbono, né? Então, nós temos aqui duas euforbiáceas, o pinhão roxo, né? A Jatropha gossypifolia. Pinhão roxo, uma poderosíssima erva de limpeza, de descarrego, que nós podemos, sem medo nenhum, associar a Saturno, né? E é uma erva de padrão telúrico. Nós separamos as ervas com o padrão dos quatro elementos, né? As suas matrizes. Essas matrizes elas são qualificadas por outros elementos, como por exemplo, o pinhão roxo, ele a matriz dele é telúrica, mas ele é qualificado pela matriz eólica. Ele é terra-ar. Por isso que muita gente, nos antigos, de uma forma empírica, de uma forma até intuitiva ou inspirada pelo plano espiritual, identificou o pinhão roxo como uma erva de Yansan. Yansan é o ar, perdão, é o ar em movimento. Yansan é a aplicação da lei. Enquanto Ogum é o ordenador, Yansan é a auditora que faz com que a ordem se cumpra. Se ele coloca ordem, Yansan faz com que a ordem esteja no lugar. Yansan e Balé, Yansan de Balé, né, que nós chamamos, ou Ibalé, só leva exatamente isso. Obrigado, mano. Obrigado. Chegou uma aguinha aqui. E é exatamente isso. Se nós olharmos em Yansan de Balé, a Senhora das Almas, né, aquela que rege sobre o quadrante do Campo Santo, o que ela está, como energia, fazendo ali? Está contendo para que os espíritos retidos no Campo Santo não saiam de lá. Ali é um campo o quê? Transformador. Olha que interessante. O campo da transformação, energia telúrica, estou falando de cemitério, e uma energia eólica contendo o campo telúrico. Eu tenho pinhão roxo, uma erva, 10 em cada 10 feiticeiros tem pinhão roxo como uma das suas ervas.